Uma possível pergunta de prova, tá? Lembrando, estou trazendo, né, para vocês aqui, né, algumas perguntas que podem ser aí pertinentes a uma prova teórica do controle dimensional, tá bom? Uma trena possui indicação 15 metros, 15 m, né? Vem de metros, 20 graus Celsius e 50 newtons. Já perceberam que normalmente vem essas indicações até meio que diferenciado na trena, ela vem numa cor vermelha. Não sei se vocês já notaram, mas aqui nós temos algumas indicações que serão até úteis quando estivermos fazendo uma outra prática do controle dimensional. Já vou até antecipar, que é a medição de tanque. Tá? Na medição de tanque, nós vamos utilizar uma trena plana, tá? E essas informações vão ser utilizadas para fazer um cálculo, que esse cálculo às vezes assusta o pessoal, que é o cálculo da catenária. A catenária, a diferença, né, do peso da trena, né, com o torque que você, né, está ministrando nela. Então já deu para ver que temos uma medida de uma grandeza métrica, uma grandeza de temperatura e uma grandeza de força. O que isso quer dizer? O que esses três elementos significam? Significam que eu estou falando do comprimento nominal da trena, da temperatura de calibração e da força de tração para calibração e medição. Está falando que é o comprimento nominal, temperatura de calibração e a força é a força de compressão da nominal último, que está falando que é comprimento de trabalho da trena. Aqui você pode ficar em dúvida, será que a trena, né, tem uma medida nominal diferente do comprimento de trabalho da trena? Vamos analisar as outras então. Né? Temperatura é o item 2 aqui. Né? A temperatura de calibração, temperatura de medição e temperatura de medição. Eu vou dar algumas dicas, né, para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Por quê? Temperatura de medição a 20 graus, se eu for levar isso ao pé da letra, vocês concordam comigo que eu não vou poder medir no campo? Você tem essa informação de 20 graus, então quer dizer que eu não vou poder medir no campo, porque vai variar a temperatura. Dias frios, dependendo da região, vai ter 15 graus, 30 graus, 25 graus. Eu só vou poder fazer medida com essa trena dentro de um laboratório controlado, né? Porque no laboratório é 20 graus Celsius, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2 graus. Então, né, por aqui eu já vou tentando identificar que possivelmente o que está correto é a calibração. Faz mais sentido, é mais lógico. Eu fico entre duas ainda. Né? Se eu desconsiderar a medição como opção correta, eu já vou descartar duas questões. Aí eu tenho que saber, né, sobre o item 3. O item 3 é força, isso já temos ciência, né? Só que é uma força de tração ou uma força de compressão? Aí que vem o caso, né? Se a gente lembrar do procedimento de calibração, né, não vai ser necessário abordar ele, mas para a gente analisar a trena e fazer a calibração, a gente tem que lembrar da palavrinha-chave tração. Então, né, a resposta correta no caso aqui é a primeira opção. Tá, ok? 15 metros é o comprimento nominal da trena, 20 graus é a temperatura de calibração, que vem exposta, né, escrita na trena, e 50 N é 50 newtons, que é a força de tração para calibração e também medição. Ou seja, é por isso que, né, quando a gente executa uma medição, vocês vão perceber isso. Para fazer o procedimento de medição do tanque, nós vamos esticar a trena e tracionar com um dinamômetro. Dinamômetro é o que mede força. E esses 50 newtons, né, equivale a aproximadamente 5 kg, tá, pessoal? 5 kgf. Esses 5 kg de força, você vai tracionar ali na mão. Você vai puxar na mão. Tá? Então é uma das práticas que você depende muito, né, de quem está te auxiliando.
tá? E tem umas regrinhas lá, por exemplo, né, você tem que dar as orientações, só para vocês, né, terem uma noção do contexto, né, que aqui é uma pergunta teórica, mas tem as suas relações com a prática.